E aí, pessoal, essa parte agora a gente vê a parte de absorção, reflexão e transmissão em superfícies. Nos vídeos anteriores a gente viu a parte de emissão, quanto que uma superfície emite. Agora a gente vê a interação da radiação com a superfície em outros formatos. Essa aula aqui é de teoria, a próxima é de exercícios. Bom, gente, para quem está acompanhando essa playlist inteira, nas últimas aulas a gente viu o que seria a parte de emissão, emissividade, corpo negro, alguns exercícios de emissividade espectral e emissividade direcional, e agora a gente vai para as outras propriedades nos meios, que é absorção, reflexão e transmissão. Então, quando a gente estava na emissão, a gente estava considerando o Sol que aquele corpo emite pelo fato dele estar com temperatura maior do que 0 Kelvin. Agora, a gente tem que contabilizar também o fato de que quando uma radiação chega num corpo, ela não vai ser toda absorvida, ela pode refletir, ela pode ser transmitida dependendo do tipo de meio. Então, a partir de agora, a gente vê outros critérios, que é o seguinte: aquela irradiação total que a gente viu, essa aqui essa aqui é espectral, né? Não é total, do jeito que ela está escrita, né? Porque a total é integrada já no comprimento de onda. Então, a radiação, irradiação que chega, lembra que esse cara é irradiação, porque é a radiação que chega. Já viu uma aula sobre radiosidade? Que ela pode ser... A radiosidade é a radiação que sai da superfície. Ela é tanto emissão quanto reflexão. A irradiação é a radiação que chega na superfície. E ela também, quando chega na superfície, ela pode interagir de várias formas. Então, irradiação é o que chega. Então, estamos lá com uma superfície e chega, eu faço como uma flechinha, mas ela pode ter vindo de vários lugares, né? A forma como ela está escrita aqui é a forma hemisférica, ou seja, está integrada em θ e em φ. Então, não seria uma flechinha, seria toda a radiação que está chegando, eu vou desenhar como uma flecha só, mas seria a integração de toda ela, né? Porque já está integrado no θ e no φ. Mas beleza, vou fazer uma flecha só para representar. Então, está chegando essa irradiação nesse comprimento de onda específico. Beleza. Quando ela chega nessa superfície, algumas coisas podem acontecer dependendo do tipo de superfície. A gente está acostumado aqui a simplesmente falar, ele chegou na superfície, beleza. Mas, quando a superfície, ela pode se dividir em duas opções. Ela pode ser o que a gente chama de meio semitransparente e um meio opaco. E aí, dependendo dos dois tipos que ela é, essa irradiação, quando chega, ela pode ir por vários caminhos. Então, quando nós estamos no meio semitransparente, pensa num vidro. Só que a gente tem a visão de vidro porque a gente vê na radiação visível, né? No comprimento de onda visível, os nossos olhos conseguem ver através do vidro, mas pensa assim, na infravermelha, na ultravioleta, outros meios podem ser semitransparentes, tá? Mas é o que a gente geralmente identifica como vidro no nosso caso. Só lembrando, não fixa que é só vidro, né? Depende do comprimento de onda, mas a ideia é do vidro. Então aqui eu tenho um vidro de uma certa espessura, beleza? E quando chega a irradiação, pensa no Sol, né? Quando chega irradiação do Sol, aí já está integrada em θ e em φ. Então, estou fazendo aqui por comprimento de onda, beleza. O que pode acontecer com esse cara? Ele pode ser refletido, ou seja, bateu aqui e foi refletido. Beleza, aponta um laser para um vidro e ele pode um pedaço refletir de volta no seu olho, que não é muito legal. Mas um pedaço pode ser refletido, beleza. O que mais pode acontecer? Se for um vidro, um pedaço pode passar. Então eu posso ter um pedaço aqui que passa e sai lá do outro lado, que é o que a gente chama de transmitido, ou transmissão. É o que permite que as nossas casas sejam iluminadas pelo sol, né? E um pedaço pode simplesmente ter entrado no meio, beleza? Mas não foi o suficiente para passar. Ele foi absorvido pelo meio e faz com que esse meio, ou esse pedaço de vidro, se aqueça. Então, quando a gente tem radiação chegando em alguma coisa, se ele for o que a gente chama de semitransparente, essa irradiação que está chegando, e aqui é todo mundo com comprimento de onda, né? Um pedaço pode ser refletido, um pedaço pode ser absorvido e um pedaço pode ser transmitido. Mas o importante é que a soma desses três vai dar igual a tudo que chegou. Beleza? Lembrando que eu ainda posso ter aqui emissão. A emissão não soma aqui, gente, porque a emissão está ali, ela está saindo do corpo porque ele tem uma temperatura maior do que 0 Kelvin. O G, que é a irradiação, que ele tem 3 caminhos depois que ele chega na superfície. Ou ele é refletido, absorvido e transmitido. É uma
uma soma entre os três. Além disso, ele vai ter a emissão que também sai. Lembrando que emissão mais reflexão é o que a gente chama de radiosidade. Então, cuidado, é muito conceito, tá? Só que isso aqui é para o meio semitransparente. Por isso que aqui em cima eu coloquei, quando a gente tem a irradiação chegando, aquela hemisférica, ela vai ser igual à soma da parte que foi refletida, da parte que foi absorvida e da parte que foi transmitida. Beleza. Então, se chegou 100 watts por metro quadrado, aqui por micrômetro, vai ser alguma soma entre esses três. Então, ele pode ter refletido 50, absorvido mais 30 e esse cara vai ter que ser 20. Porque tem que somar igual, tá? Isso é o semitransparente. Qual que é a outra opção? Se for um meio opaco, que é um opaco que a gente estava vendo até agora, é quando você tem uma superfície, pensa num tijolo. Que naquela superfície, aquele comprimento de onda não passa. Então, essa irradiação que chega, ela só tem duas opções. Uma é ser refletida. Pensa no metal, né? Beleza, um pedaço vai ser refletido. Isso pode acontecer. Qual é a outra opção? Ser absorvido. Transmitido não tem, porque ele é opaco. Opaco, a ideia de opaco é que a transmissão é zero para aquele comprimento de onda. Nesse caso, você soma o refletido e o absorvido e eles vão dar a irradiação. Lembra que aqui também eu posso ainda ter emissão, só que daí ela não soma com a irradiação porque ela tem origem no corpo. A irradiação tem origem fora do corpo. Então esses são os dois tipos de radiação que a gente pode ter. Geralmente nessa matéria a gente mexe com meio opaco, porque é o básico. Semitransparente, a gente vê os conceitos, entende um pouco, mas a gente geralmente não aborda tanto aqui nessa matéria porque ele é um pouco mais complexo, tem outras coisas aqui no meio do caminho que a gente não vai ver. Mas, basicamente, isso cobre tudo que a gente tem de transmissão de energia em superfícies por radiação. Agora, assim como a gente definiu uma propriedade para emissão, que era a emissividade, com relação ao corpo negro, nota como ele era fácil nos exercícios anteriores de relacionar com o corpo negro, nós vamos definir uma para reflexão, que é o ρ, uma para absorção, que é o alfa, e uma para transmissão, que é o tal. Que é o que nós vamos fazer agora. A primeira é a propriedade da absorção. A gente chama ela de absorvidade, e assim como a gente definiu a emissividade, ela tem a direcional e a espectral, e as suas integrais, a mesma coisa acontece aqui. Então, a absortividade, ou absorvidade, é a propriedade que quantifica a parcela da irradiação que é absorvida por uma superfície, contabilizando tudo que chega. Então, se nós temos ali uma irradiação que chega, o quanto que ele é absorvido é a relação da absorvidade. Então, com relação ao total que chega. O total que chega é o que a gente chama de G. Bom, definição. Se ela for direcional espectral, é porque eu não integrei nenhum dos dois quesitos ainda, ou seja, depende de lambda e depende de θ e de φ. Θ e φ é a mesma definição da emissividade anterior, né? Alfa, espectral direcional, ou seja, que depende de θ, φ e lambda, é a intensidade espectral que foi absorvida, esse ABS é de absorvida, sobre a intensidade espectral que está chegando. Ou seja, na hora que bateu o I espectral que está chegando, lembra que o G ele é uma integração do I em θ e em φ. Então o I é direcional, é um raiozinho só, o G seria o somatório de todo mundo. Então, se eu pegar numa direçãozinha só, a absortividade direcional, nesse ângulo específico que ele está fazendo θ, nesse ângulo específico que ele está fazendo φ, vai ser a relação sobre esse que chegou e o quanto entrou. Entrou e ficou lá, né? E foi absorvido. Sempre entre 0 e 1. Se eu integro agora em θ e em φ, o meu I vira o G, porque agora eu vou contabilizar, que é essa segunda opção, todos os raios que estão chegando, e ele vira a absorvidade hemisférica espectral. Espectral porque ainda depende do comprimento de onda, posso estar fazendo no infravermelho, no ultravioleta, no raio-x, sei lá. Mas hemisférica porque agora eu já integrei
todos os raios que estão chegando, não é mais só numa direção como era antes, todos os raios, e isso é o que eu chamo de G espectral, e quanto que disso entrou e foi absorvido. Essa relação é a absortividade hemisférica espectral. Até aí tranquilo, né, gente? A gente faz agora a mesma ideia para reflexão e transmissão. Só um detalhezinho que eu queria mostrar aqui, assim como na emissividade, esse cara aqui a gente podia abrir em integrais, aqui também posso abrir, tá? Então eu posso fazer essa absortividade espectral trocando esses dois caras pelas suas integrais, lembrando que eles são integrais de I, da intensidade, né? Então isso aqui ficaria, por exemplo, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2, ou seja, φ θ. Eu posso fazer assim, alfa, espectral direcional, que multiplica o I, espectral incidente, cosseno, seno, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, que ficou apertadaço, sobre, tudo isso aqui de cima é o G, isso aqui é o G, né? Absorvido. Absorvido porque eu estou multiplicando pelo alfa. E aqui embaixo, 0, 2π, 0, π sobre 2, aí só dá intensidade espectral que está chegando, toda ela, né? Cosseno, seno, dθ, dφ. Esse cara aqui é o G lambda. Poderia fazer assim também, se você viu o exercício anterior, viu que em alguns momentos a gente tem esse cara aqui em formato gráfico, daí é mais fácil fazer assim. Beleza! Mas o detalhe, e se, que é o normal, a intensidade não depender do φ? Veja o exercício anterior, que é o 12.6 do Encropero, se tu não sabe o que eu estou falando, isso é muito comum. As propriedades radiativas não dependerem do φ, dependem muito do θ, mas não do φ, porque o φ é aquele que é o tridimensional da superfície. Se for independente de φ, que é muito comum, essa equação ela é integrada no mesmo formato da integral que eu fiz no exercício anterior, no vídeo anterior. Então, se independe, isso aqui vai ficar, aqui eu escrevi A, mas é alfa, tá? A é outra coisa. Vai ficar só 2, integral de 0 até π sobre 2. Nota que sumiu a de 0 2π porque é do φ. Alfa, espectral, direcional, cosseno de θ, seno de θ, dθ. Os i's acabam sumindo ali no meio do caminho, tá? Posso usar esse cara aqui também. Exercício anterior eu usei uma versão desse da emissividade. Nota que o i sumiu, tá, gente? Sumiu porque as duas integrais ali, na hora que eu ponho elas, esse i vai sumir. E agora o último caso esse aqui ainda depende do comprimento de onda. Eu posso integrar no comprimento de onda. E quando eu integro no comprimento de onda, ele vira a absortividade hemisférica total, ou seja, integrei tanto de 0 a infinito no lambda, quanto 0 a 2π, 0 a π sobre 2 em θ e em φ. Aí ele fica o valor da hemisférica total, que é simplesmente a irradiação absorvida sobre a irradiação total que chega. Esse cara aqui já vai estar em watts por metro quadrado, esse aqui também. E a absortividade é adimensional. Beleza! Esses são a absortividade. Esse último aqui sem querer eu copiei do slide anterior, claramente, né? Olha, não era para estar aqui. Esse aqui sem querer foi copiado do anterior, não liga. Só esqueci de apagar. Beleza! Um último ponto que é interessante, esse de absorção a gente usa muito para fazer problemas de energia solar. Então, quando a gente tem energia solar, a gente geralmente chama de αS. Então, para aplicações solares. Aí é interessante ter, tá? Quando for solar, que é uma aplicação muito comum da radiação, a gente usa o que a gente chama de αS. O S é de solar. A gente faz essa diferenciação com esse Szinho do solar, simplesmente porque no solar, lembrando que o Sol se comporta como corpo negro a 5.800 Kelvin,
Então ele tem aquele pico de emissão numa certa comprimento de onda. E aí o solar, queira ou não, ele contabiliza mais a integração até o infinito, mas ele vem mais energia nessa parte aqui que a gente chama de visível, infravermelho e UV. Então a gente faz essa diferenciação e geralmente a gente identifica esse solar assim, com essa versão da integral. Então é bem comum a gente ver assim. Nota que isso daqui de cima é integral de 0 até o infinito, integral em lambda. Esse aqui está integrado em lambda. Da emissividade espectral, com relação ao comprimento de onda, né? Mas a emissão de corpo negro a 5.800, porque esse cara aqui é o que representa o Sol. E ele é representado como um corpo negro, Very Black Body, a 5.800. Então é diferente do G. A gente já abre o G, em vez de colocar ali o G aqui dentro, a gente já põe E de corpo negro, que está emitindo. Lembrando que um corpo negro, a emissividade é 1, por isso que não aparece uma emissividade aqui, dividida pela irradiação que está chegando, que é de corpo negro a 5.800, né, que é o Sol. Então isso aqui seria equivalente, tá, à integral de 0 ao infinito do alfa espectral, G que está chegando, espectral, sobre G espectral. Só que a gente troca esse cara aqui pelo E, de corpo negro, a 5.800. E esse aqui também. Beleza? Então, quando você está mexendo com a parte de radiação solar, que eu acho que tem um exercício um pouco mais à frente que a gente vai fazer, a gente logo já troca esse G para essa radiação de corpo negro. Se ele está recebendo, lógico, né? É uma superfície que você está vendo, e ela está recebendo energia diretamente do Sol. Está contabilizando só o Sol. Para essa parte aqui. Se você tem aqui uma outra superfície que também está emitindo, lembrando que o G é tudo que chega. Tu teria que somar essa superfície e aí essa equaçãozinha aqui tem que ser dividida na parte solar e na parte normal da superfície. Um pouco mais complexo, né? Bom, essa é a parte de absorção. Agora, reflexão. A gente chama de refletividade. Refletividade é o ρ e é o quanto dessa superfície que bate nela e é refletido para fora. Então, a refletividade, ela contabiliza, quantifica a parcela da irradiação que é refletida pela superfície. Absortividade é o que entrava e era absorvida, refletividade é o que é refletido. Novamente, nós temos os mesmos formatos. A direcional espectral, que depende de lambda, φ e θ. Intensidade de radiação, ref não é de referência, é de refletido, que está sendo refletido pela que estava recebendo, ou seja, está chegando aqui uma intensidade de radiação que está vindo, um valor genérico total, e um pedaço dela é refletido. A razão entre as duas é o que a gente chama de ρ, direcional espectral. Direcional, depende do θ e assim por diante. Tá de θ para o outro lado, né? Então, onde chega? Quando a gente integra no hemisfério, que é φ e θ, a gente fica com a refletividade hemisférica espectral. E aí eu já troco aquele I, lembrando o I, ele é só uma direção, pelo G, que é toda a radiação que está chegando, e radiação espectral refletida pela total, essa é da reflexão. E aí um pequeno detalhe que a gente tem que ver pela refletividade. A absorção, ela quando chega na superfície, a gente só contabiliza, entrou energia e foi absorvida. A refletividade tem dois tipos de comportamento que podem ser observados, que a gente chama de uma reflexão difusa ou uma reflexão especular, que é o que nós vamos ver rapidão. Antes só eu pulei uma fórmula aqui. Essa daqui era espectral ainda, dependendo do comprimento de onda. Essa daqui já não depende mais, hemisférica total. Integrei agora de 0 até infinito no comprimento de onda. Né? Em cima e embaixo. O de cima é o refletido, o de baixo é o total. Beleza. O que seria essa reflexão difusa e especular que eu falei? Quando você tem uma superfície, tanto faz ser meio semi-transparente ou opaco, que também tem uma. Quando chega a radiação, digamos que chega o G está chegando, lembrando que o G é integral em tudo, né? Eu só desenho uma flecha para ser representativo. Mas chegou o G. O que acontece? Aí ele vai ser refletido. Se ele for difuso, quando ele bate aqui, essa superfície
ela reflete de forma difusa para todos os lados. Então, aí quando eu integro isso aqui, dá o meu G refletido para todos os lados. Porém, ela não precisa fazer isso, tá? Quando você tem o teu G chegando, ele é integral de tudo, beleza? Eu desenho, como eu falei, com uma flecha só para a gente ter uma ideia aqui, tá? Mas chegou radiação ali. Essa superfície, ela pode ter uma direção preferencial de reflexão. Então, por exemplo, quando vem o G, ele pode refletir só nessa direção. Então, a gente diz que, por exemplo, se a radiação vem aqui, ela vai refletir num θ1 específico. Esse raio, mesmo ele integrado ali, ele tem preferência para refletir numa certa direção só. Isso daqui é o que a gente chama de especular. É mais comum você ver quando a gente diz que o G ele integra em tudo, mas o mais comum desse caso aqui é tu pensar num laser. Se tu pensa num laserzinho sendo apontado por um metal bem polido, todo laser que chega, ele está nessa faixa. Pensa que isso aqui é um laser, tá, gente? Isso aqui é o feixe do laser, que eu apontei para lá, beleza. Quando eu integro no θ e no φ, não quer dizer que chega a radiação por todos os lados, quer dizer que eu estou considerando todos os θs e φs possíveis e a soma de tudo aquela integral dá um valor G, mas ele pode ter vindo, que nem o exemplo do laser, numa direção só. Então, chegou esse laser aqui e quando você aponta, por exemplo, um laser para uma superfície metálica reflectiva, né? Que está bem limpinha assim, o que acontece? Você vê o laser, ele sofre uma angulação e ele é refletido do outro lado. Quem é que nunca brincou com laser, né, gente? Isso aqui é especular. O difuso tu não ia ver isso. Se tu apontasse um laser, ele podia ser um laser também. Joguei um laserzinho para cá, ele bateu aqui, mas ele não tem uma direção preferencial. Ele, na verdade, reflete como luz para tudo quanto é lado. Aí você vê só aquilo lá refletindo luz para todos os lados. Então, essa é a diferença entre difusa e especular. A especular a gente geralmente estuda mais propriamente na pós-graduação, porque tem um monte de questões aqui que entra índice de refração, etc., que tem que trabalhar. Geralmente, aqui na graduação, a gente admite como difusa e bola para frente. Quando é que seria especular? Como eu falei, você está mexendo com metais muito polidos, superfícies que são muito reflectivas, espelhos, aí tu vai estar no especular. Se tu está mexendo com outras coisas que são opacas, geralmente tijolo, parede, painel solar, essas coisas assim, aí é difuso mesmo, tá? Mas aqui a gente foca no difuso. Bom, beleza, essa aí é a reflexão. E a outra que nós temos é a nossa transmissão. Só um último detalhe que eu queria colocar aqui. Lembrando que essa equação aqui, eu posso abrir ela na versão integral dela. 0,2π. Aí fica a reflexão direcional aqui dentro. Intensidade tá chegando. Posso usá-la nesse formato, né? Último, transmissão. Beleza? Já vimos aqui, a transmissão só ocorre no meio semitransparente, tá? As outras duas tem no opaco. Mas transmissão só no meio semitransparente, ou seja, só, por exemplo, pensa num vidro, né? Só o vidro que vai deixar passar energia, porque tem que passar pelo sólido, não pode ficar no meio do caminho. Se ficou no meio do caminho, é absorção, tem que passar pelo sólido. Então, transmissividade ou transmissão é o que quantifica a parcela da irradiação que foi transmitida pelo meio semitransparente. Então, é a única que tem que ser semitransparente. Ou seja, estava lá, eu tenho, tanto faz uma espessura menor ou maior, quanto maior a espessura, menos transmite, né? Mas eu tenho uma camada de vidro aqui com uma certa espessura. Veio a radiação, digamos, solar. Um pedaço ficou aqui dentro, mas um pedaço ainda passou. Essa parte que passou é o que eu contabilizo. A relação entre as duas é o que a gente chama de transmissividade. Quanto maior a transmissividade, mais efeito vidro, né? Mais luz passa. Quanto menor, menos luz passa. Então, nós temos o mesmo formato. Espectral, que é esse formato aqui, e total, que aqui eu já, hemisférica total, integrei em θ, integrei em φ e integrei em lambda. Aqui o de cima integrei só hemisférica espectral, integrei em θ, integrei em φ. Todas elas, novamente, eu posso abrir um pouquinho. Essa daqui, por exemplo, eu posso abrir, que é a total, na versão integral dela, que fica integral zero ao infinito. Posso abrir assim, né? Onde esses dois aqui é o
transmitida. Bom, esses daí são os que a gente tem de radiação: absorção, reflexão e transmissão. Últimas considerações aqui, gente. Lembrando, somando os três tem que ser toda a radiação que chegou, tem que ser o G que está chegando. Então a gente pode mexer nesse formato aqui. Quando nós temos, por exemplo, um meio semi-transparente, o balanço de energia que a gente chama de energia radiativa, tá? Só de energia radiativa. Ou seja, Rho, alfa e tal é igual a 1, porque eles são sempre entre 0 e 1. Então, esse aqui é 30%, dá 0,3. Esse aqui é 50%, dá 0,5. Então, esse aqui tem que ser o que sobrou, que é o 0,2%. Tudo isso dá 1. É a mesma ideia do G igual energia transmitida, absorvida e refletida. Porque aí o que acontece? Rho é a... Opa, tô no errado aqui. Tal é a G transmitida pela G total. Então, divide todo mundo pelo G aqui, né? Absorvido pelo G total é o alfa. Refletido pelo G total é o Rho. Então, a somatória desse com esse dá 1, né? Se o meio é opaco, transmissão é 0, porque não passa nada. Aí só o Rho mais o alfa já dá 1. E para a gente ter uma ideia de valores, gente, isso aqui são gráficos do próprio Encropeira, de valores. O primeiro aqui a gente tem a absortância espectral, né? A absortância e a absortividade aqui nesse material está sendo tratado como a mesma coisa, tá? Eles têm uma definição levemente diferente. Nós estamos tratando como a mesma coisa. É o nosso alfa. Esse aqui é espectral, então é alfa lambda, normal, 0 graus. Reflectância, mesma coisa que refletividade também, tá? E aqui no outro nós temos transmitância espectral. Nota que é só espectral, não é normal, porque a transmitância ela não é direcional, né? É toda a energia que passou. Então nós temos aqui, por exemplo, o comprimento de onda aqui embaixo. Aqui nós temos o Rho normal espectral. Esse aqui não. Desse outro lado aqui é o nosso alfa espectral. E lá em cima ele põe o porcentagem de fluxo solar que tem nesse comprimento de onda, porcentagem do fluxo de corpo negro. Isso aqui eu não vou explicar nesse momento. Então nós temos aqui, por exemplo, algumas que variam, outras não. Aço inoxidável, fosco. Se tu está no comprimento de onda de 0. Lembrando que o comprimento de onda visível é aqui, né? É 0,4 até 0,6 mais ou menos. Esse aqui é o visível. Aí aqui nós já estamos no infravermelho, esse primeiro aqui, para cá é UV. Então nós temos aqui, ó, no 0,4 ele começa com uma reflexão de perto de 0,4 e sobe. Já a absorção, ele tá ali em 0,6 e sobe. Nota que aqui, se tu somar o alfa com o Rho, ele vai dar 1. Isso aqui são materiais opacos, né? Mas aí tu tem uns que são bem bizarros, ó. Tu tem a pele humana. Ó, a pele humana é esse cara aqui, ó. Ó como varia bastante. Até me perdi aqui, não tem mais onde. Então, dependendo do comprimento de onda, varia bastante. Aqui você tem a neve aqui em cima. Esse cara aqui é neve. Então, tu não tem um valor só. Isso aqui, lembrando, é por comprimento de onda. Então, depende muito do qual que você está fazendo. A tinta branca tá aqui, ó. Uma alta refletividade. Geralmente, tintas brancas refletem bastante. Mas o comprimento de onda infravermelho, ele cai bastante. Alumínio é esse cara aqui de cima. Reflete pra caramba. Então, varia, né? A transmissão, agora para material semi-transparente. Nota aqui, nós temos vários pedaços de vidro. Vidro com baixo teor de ferro, 6 mm de espessura. Vidro com alto teor de ferro, 6 mm de espessura. Outro quartzo fundido, 6 mm. A transmissividade, ela depende da espessura, tá? Isso aqui não é para ser um alfa, é para ser um proporcional. Então depende da espessura. Mas também nota como ele varia bastante, sempre entre 0 e 1, né? Ele é sempre um percentual. Então você tem aí uma variação bem grande. Qual que é a dificuldade na prática? Quando tu vai fazer trabalhos, né, tu tem que ter, estou fazendo espectral, beleza, pego esses gráficos. Não estou fazendo espectral, tem que então integrar ele no espectro da irradiação que está chegando para ter um valor médio. Que é esses os exemplos que nós vamos ver mais para frente. Mas essa é praticamente as 3 propriedades radiativas que a gente usa bastante. Vamos ver exemplos, gente.
Como essa aula já está grande, eu vou deixar o exemplo separado, 2 exemplos para a próxima aula. Então, aqui termina a teoria, na próxima a gente volta com exemplos dessa parte.